pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, se inscreve aí no canal e deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as respostas adaptativas ao estresse. Mas, de início, o que a gente pode falar sobre o que seria um estresse celular? O próprio nome é sugestivo. Estresse é quando traz algum dano, não é verdade? E é isso mesmo, é algo negativo. O estresse celular é quando existe uma ação nociva em cima ou sobre essa célula. E um exemplo que a gente pode citar é que o nosso corpo sempre vai tentar resolver esses desequilíbrios, essas lesões, essas ações nocivas sobre tecidos e células, que é a chamada homeostase. Então, sempre que existe um desequilíbrio, o nosso corpo naturalmente vai tentar trazer o equilíbrio novamente. Um exemplo bem prático e comum do nosso cotidiano que a gente pode citar é quando a gente faz o exercício físico. Quando a gente faz o exercício físico, o nosso corpo o quê? Ele vai sempre usar muito ATP, muita energia vai ser gasta ali. E esse ATP, ele vai ser gasto e vai liberar essa energia na forma de calor. E por isso que a gente fica ali com o corpo bem quente. Só que aí vem a homeostase, o nosso corpo está vendo que a temperatura está saindo do normal. E o que ele faz? A gente começa a transpirar. A gente começa a transpirar para manter sempre a temperatura corpórea no seu nível ideal. Então, sempre que ocorrer um desequilíbrio, o corpo, através da homeostase, procura sanar esse desequilíbrio, tornando tudo equilibrado, tudo tranquilinho. Então, quando a gente fala de estresse celular, devemos lembrar da homeostase. Porém, esse estresse, essa ação nociva, ela gera lesão e essa lesão celular, ela pode ser reversível ou irreversível. Quando a gente fala em reversível, o próprio nome já diz, ainda eu posso utilizar essa célula, a célula ainda é viável, ainda houve lesão, claro, porém ainda pode ser utilizada. Agora, quando a gente fala de uma lesão irreversível, aí a gente já sabe que vai existir morte celular. E pode ser por necrose ou por apoptose. Agora, o nosso corpo ele possui 4 formas principais de adaptação ao estresse. E quais seriam essas formas de adaptação? A gente vai começar falando primeiro, que seria a hipertrofia. Você já deve ter ouvido falar aí hipertrofia, não é verdade? Sim, hipertrofia nada mais é que um crescimento, é um aumento de quem? Da célula. A célula vai ficar grandona. Em que situações pode acontecer esse tipo de hipertrofia? A hipertrofia geralmente ela acontece por 3 motivos. O primeiro que a gente vai citar é quando existe um aumento da demanda funcional. Aí você fala, puxa, não entendi nada. Você vai entender agora com o nosso exemplo. Olha lá, nós temos uma pessoa com hipertensão. Essa pessoa está hipertensa. E claro, uma pessoa hipertensa, o coração vai estar como? Sempre exercendo maior força. Claro, ele precisa superar essa hipertensão. Ele precisa manter a demanda funcional, independente se tem hipertensão ou não. Então ele vai estar ali, bombeando com mais força. Vai estar exigindo mais desse coração. E claro, esse coração frente a essa hipertensão, ele vai se adaptar. Ele vai se adaptar a quem é o estresse, a hipertensão. Então, o que acontece? O coração, como ele vai estar bombeando muito, muito mais forte, demanda maior para ele, ele vai hipertrofiar. Ele vai ficar aquele coração musculoso. E eu quero, para você entender de vez isso, olha essa imagem. Essa imagem é o miocárdio, o nosso coração. Porém, aqui está tudo normalzinho, tudo tranquilo, como deve ser. Agora, olha essa outra imagem. Essa imagem é do coração já hipertrofiado. O miocárdio já está ali bem hipertrófico. E é um exemplo de adaptação ao estresse. Esse coração vai ficar musculoso, as fibras vão ficar alargadas, as células vão ficar grandes. Existe uma hipertrofia. Então, esse é um exemplo que levaria a uma hipertrofia de uma célula, que é o aumento da demanda funcional.
Outro exemplo a gente pode citar, o segundo, seria por uma demanda involuída aí, uma ação realmente relacionada com o sistema endócrino. Quando existe uma ação hormonal em cima daquela região, ou daquela célula, ou daquele órgão. Resumindo, é quando existe ação hormonal ali. E aí, o que a gente pode falar de exemplo? O útero da mulher, ela está ali na vida normal, ainda mulher, o útero é pequeno, está ali no seu lugar, na região pélvica, porém, quando a mulher está grávida, existe uma hipertrofia, esse útero vai ficar grande, claro, ele vai comportar o feto vai estar ali, né, junto com a placenta e tudo mais. Então, por uma ação que hormonal, os hormônios vão atuar para que ocorra essa hipertrofia claramente ali. Então, falamos o quê? De um aumento da demanda funcional, uma ação endócrina ou uma ação hormonal sobre um órgão e ainda terceiro que a gente pode citar são os fatores de crescimento. Então, esses três vão influenciar sobre esse processo adaptativo, que seria a hipertrofia. Então nós falamos da hipertrofia, que é quando existe um aumento da célula em tamanho. Agora, outro exemplo de resposta adaptativa seria a hiperplasia. Falamos da hipertrofia, agora hiperplasia, diferente, olha lá. Hiperplasia ela ocorre quando existe um aumento do número de células e não do seu tamanho. Hiperplasia, existe aumento do número de células. E ela pode ser tanto em um estado patológico como fisiológico. O fisiológico a gente pode citar de cara aí bem fácil. Por exemplo, a mama das mulheres. A mulher, quando ela está ali na sua vida normal, a mama está ali normalmente, não tem nenhuma diferenciação, não existe nenhuma uma ação sobre aquela região. Porém, quando a mulher está grávida, o que vai acontecer? Existe uma proliferação de células ali. Claro, a mulher vai precisar ejetar leite para a amamentação. Então existe esse processo adaptativo na mama para que ela possa amamentar ali o seu filho claramente. Então, um exemplo que a gente pode citar fisiológico, é algo normal, seria na mama. E algo patológico a gente pode falar da hiperplasia benigna lá da próstata, quando existe ali uma proliferação de células na próstata, porém é benigno, não é maligno, é benigno. E isso ocorre devido a um problema relacionado ao ciclo celular. Fica desordenado e vai proliferar muitas células ali. Então, esse seria um tipo patológico dessa reação ou uma adaptação ao estresse. Então, nós já falamos de duas formas de adaptação celular, que seria quem? A hipertrofia e a hiperplasia. Hipertrofia, aumento do tamanho da célula. Hiperplasia, quando aumenta o número, da quantidade de células. E a outra seria a metaplasia. O que seria metaplasia? É basicamente quando existe uma troca. Quando eu troco um tipo de célula por outra em um órgão, por exemplo. Vou te dar um exemplo bem prático. A gente pode citar um tabagista, uma pessoa que fuma ali muitas e muitas cartelas de cigarro. Essa fumaça vai acabar causando danos ao tecido, ao trato respiratório, que em sua suma, na maioria, maior parte é ciliada, que produz muco. Por quê? Porque o nosso trato respiratório está em constante contato com o meio externo. Entra oxigênio e sai oxigênio. Então eu necessito tirar impurezas dali. E isso ocorre por meio dos cílios, o batimento dos cílios, e também por meio do muco, que esse muco pode ser drenado, né? Então, isso é uma forma normal, acontece normalmente. Porém, frente a essa ação de fumar muitas cartelas, o que vai acontecer? Esse dano, esse estresse em cima dessas células que são ciliadas e produtoras de muco, vai fazer com que elas sejam danificadas constantemente devido a essa fumaça, ao tabagismo.
que o corpo faz? Ele está vendo que está sendo muito danificado. Então ele vai buscar colocar uma célula mais resistente naquela região. E aí essa pessoa perde esse epitélio ciliado que produz muco e coloca células escamosas, que ficaria mais resistente. Porém, o grande problema é que essas células ciliadas eram importantes, como eu te falei. O corpo precisa tirar impurezas dali com o muco e o batimento dos cílios. Sempre ajuda. Porém, foi trocado essa célula por células escamosas, que são mais resistentes nesse caso do tabagismo. Porém, o grande problema é que impurezas vão ficar retidas nesse paciente. Então nós falamos do tabagismo, mas existe outro muito relevante que vão bater muito na tecla, que é o esôfago de Barrett. O que é esse esôfago de Barrett? É quando, por exemplo, uma pessoa existe um refluxo gastroesofágico. Você vai entender bem agora. Olha essa imagem. Nessa imagem a gente vê que o esfíncter que impede, né, o retorno do conteúdo gástrico de voltar para o esôfago está danificado. Então, sempre que a pessoa se alimenta, o conteúdo chega no estômago tranquilo, libera o ácido do estômago. Porém, o que vai acontecer? Como esse esfíncter ele está danificado, sempre que ocorre movimentação desse estômago ou a pessoa vai deitar, esse conteúdo do estômago, que é ácido, volta para a região do esôfago. E o esôfago, o seu epitélio, não é tão resistente assim para aguentar ácido. O que vai acontecer? Vai ocorrer grandes danos, lesões, estresse nessas células do esôfago. E, claro, vai ocorrer uma metaplasia. O que o esôfago vai fazer? Ele vai trocar esse epitélio que está sendo danificado por outro mais resistente, para não ficar ali sofrendo. E isso é a metaplasia. Então, o esôfago de Barrett é um grande exemplo desse tipo de reação da metaplasia. O grande problema é que essa metaplasia, essa troca de células de uma mais fraca para outra mais resistente, é quando ela discorre uma displasia, que é uma proliferação ou uma lesão já pré-cancerosa. E aí pode evoluir até mesmo para um adenocarcinoma esofágico. Então, sempre tem que cuidar, porque essa metaplasia pode ser algo bom, fisiológico, que pode evoluir para algo patológico. E por último, outro processo adaptativo ao estresse é a atrofia. A atrofia o próprio nome já diz, ele vai regredir. Regredir em quê? Em tamanho e em número dessas células. Então existe uma diminuição do número de células, diminuição também do tamanho da célula. E o engraçado é que ela pode ser tanto local como sistêmica. Um exemplo de local, você foi lá e machucou o braço, quebrou esse braço. Ele ficou muito tempo imobilizado, engessado. E claro, como não existe o uso desse braço, ele vai acabar hipertrofiando. Aliás, correndo atrofia. Hipertrofiando não, é exatamente o contrário. Ele sofre atrofia devido ao seu desuso. Então, esse seria um tipo localizado. Quebrou o braço, ficou engessado, correu atrofia. Agora, um exemplo sistêmico, um paciente com câncer, um paciente ali com um problema crônico, realmente ocorre uma caquexia nele. Ele não vai se alimentar direito, as células vão diminuindo, pode ocorrer a autofagia das células, a autodestruição dessas células. Então, tudo isso influencia na atrofia. Isso, lembrando que ela pode ser local ou sistêmica. E um ponto, o que levaria a esse tipo de atrofia? A gente pode citar o desuso, como a gente falou, da pessoa que quebra o braço, né? Ela não vai estar utilizando e aí com o tempo vai atrofiando. Ou também uma desinervação, quando a pessoa perde aquele nervo que estava levando a informação para que ocorresse a contração. E claro, se não chega informação até essa região, vai ficar inútil aquela região e não vai ter o seu uso. A inervação é tudo, o sistema nervoso controla tudo no nosso corpo. Também uma redução nutricional também pode influenciar, uma redução
de ação hormonal também influencia no próprio útero que a gente citou, que está mantido ali durante a gravidez, porém, quando cessa a gravidez, aquela ação hormonal decai e ele volta ao seu tamanho inicial. Então, tudo isso levaria a uma atrofia. Lembrando que todos esses que nós citamos, os quatro, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia e atrofia, são processos de adaptação frente ao estresse de uma célula. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?